Boa noite, graça e paz, gente boa. Estamos chegando aqui para nossa live. Povo da 100, povo que acompanha 100. Sejam bem-vindos. Boa noite, gente. Tá tudo bem? Bem-vindos, vamos chegando aí. Daqui a pouco o nosso irmão Gerson vai entrar também, quando a gente vai chamá-lo para participar conosco. Mas que bom que está chegando já. Boa noite a todos. Leandro, que bom te ver aqui. Eliane também, bem-vinda. Galera da Rede Conectados, todos bem-vindos aí. Vamos nos aproximando. O Rabi, linda, beijão no vida aí. Nós estamos completando uma semana, né? Começamos segunda-feira essas lives nessa nova pegada, onde estamos trabalhando a questão dos 5 ministérios, de Efésios 4:11, e vamos trabalhar isso durante esse mês de maio. Né? Se permanecer dessa forma, permanecemos também dando a sequência enquanto durar esse tempo difícil dessa pandemia, desse isolamento social. Boa noite, vida, desse isolamento social. E vamos trabalhar a perspectiva dos 5 ministérios. Nós entendemos, como você que é membro da SEM, da Comunidade Evangélica de Mesquita, sabe que nós estamos no ano de 2020 com a sentença profética Ano de Maturidade. Temos trabalhado o conceito de maturidade como um conceito essencial para a igreja. E nós estamos entendendo que esse tempo da pandemia, o que mais estamos precisando é de maturidade, entender o conceito de maturidade cristã, de realmente amadurecermos, como diz o apóstolo Paulo, até alcançarmos a estatura de varão perfeito, que é o próprio Cristo. E por conta disso, nós estamos baseando esse ano de 2020, a nossa sentença profética está baseada na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, né, que diz: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, nós entendemos que e como a sequência do capítulo, só para contextualizarmos, diz que esses dons ministeriais entregues pelo próprio Cristo à igreja têm um fim, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Para quê? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Até quando? Então, há uma sequência. É importante entendermos como essas coisas estão conectadas uma com a outra. Então, o texto de Paulo diz que o próprio Cristo deu à igreja, o Cristo deu à igreja, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas e mestres. Com qual finalidade? A finalidade é preparar os santos para a obra do ministério. E para que eles são preparados para a obra do ministério? Para que servem esses ministérios? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que, ou seja, qual o alvo? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a plenitude de Cristo. Então, todos os ministérios que há na igreja, todos os dons de manifestação do Espírito Santo e os dons ministeriais que o próprio Cristo espalhou na igreja, têm como propósito o serviço do ministério, e o serviço desse ministério do corpo tem como fim preparar os santos para a obra, para que o corpo seja edificado, e a finalidade de tudo é que todos alcancemos a unidade da fé e a plenitude da maturidade como a plenitude de Cristo. Portanto, nós entendemos que a igreja está aqui nesse planeta, nesse mundo, com a missão de revelar o Pai. E nós revelamos o Pai através da nossa maturidade. Um filho, quando realmente amadurece, se tem um pai que deu a esse filho uma boa estrutura na sua infância, espera-se que esse menino ou essa menina, já adulto, seja alguém que revele quem é o seu pai, através do seu caráter, do seu comportamento, da sua postura. Quanto mais maduros somos, mais facilmente revelamos a identidade do nosso pai. O que o texto de Efésios 4:11 está dizendo é exatamente isso. Que o próprio Cristo, para que viabilizasse na igreja esse amadurecimento, ele enviou dons ministeriais à igreja. Então nós falamos aqui de 5 ministérios, que você com certeza já ouviu falar sobre essa perspectiva dos 5 ministérios, de Efésios 4:11. E
Os 5 ministérios são apóstolo, ministério do apóstolo, o ministério do profeta, o ministério profético, então o ministério apostólico, o ministério profético, o ministério evangelístico, do evangelista, o ministério pastoral, o ministério do pastor, e o ministério de ensino, que é o ministério do mestre. Agora, é importante entendermos que esses 5 ministérios não são forças oponentes, na verdade são complementares. Esses 5 ministérios, eles se entrelaçam, são como um ciclo constante. Então, a igreja, ela é apostólica. A igreja cristã é apostólica. É isso que precisamos entender. Quando falamos que a igreja é apostólica, não queremos dizer necessariamente que ela tem que ter o título de apóstolo para alguém ou ter o nome apostólico na frente da sua razão social, porque nós confundimos igreja com o CNPJ. O CNPJ é importante, a estrutura, a instituição, seja metodista, batista, assembleia, comunidade evangélica, mas a igreja, que é o corpo místico de Cristo, ela é apostólica. Por que ela é apostólica? Vou explicar daqui a pouco. Ela é apostólica e também ela é profética, porque todo trabalho apostólico se apresenta através do profetismo. Porque ela é apostólica, ela profetiza. E ela profetiza para quê? Ela profetiza para que as pessoas do mundo ouçam do amor de Deus. E essa voz profética passa a ser evangelística, levar as boas novas. Ao levar as boas novas a alguém, e essa pessoa ter uma experiência com Deus e reconhecer em Jesus o senhorio de Jesus na sua vida, essa pessoa passa a fazer parte do corpo. Porque a fé cristã só faz sentido na relação. Por isso o apóstolo Paulo diz que com os lábios nós confessamos e no coração nós cremos que Jesus Cristo é Senhor e vive e então somos salvos. Portanto, a proclamação da nossa fé tem a ver com a relação da igreja. Então, quando nós estamos aliançados na igreja, no corpo de Cristo, nós precisamos ser pastoreados, apacentados. Alguém tem que cuidar de nós, nos alimentar, nos ensinar. Somos ovelhas que precisam ser alimentadas. Essas ovelhas que se convertem e são alimentadas pelo pastor precisam logo depois ser ensinadas, onde entra o trabalho do mestre. Então, logo depois que o trabalho do mestre entra, vem o trabalho do início de tudo, que é o trabalho profético, evangelístico e fora vai. O ciclo, tá? Quando nós falamos dos 5 ministérios, apóstolo, profeta, pastor, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, esses 5 ministérios estão conectados, trabalhando de forma única. Amém? Boa noite, meu amigo Gerson Borges, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Tudo bom, meu irmão? Boa noite. Boa noite, Silfane. Boa noite, tudo bem, meu irmão? Sempre uma alegria, sempre uma alegria. 1 hora é pouco, a gente tem que exponenciar isso, elevar a milésima potência, né? É um prazer sempre, cara. Cara, se rolar mais tempo aqui, a live continua. Fala aí, amigão. Você, como um botafoguense, é um excelente pastor de origem wesleyana, entendeu? Você sabe que todo botafoguense tem um coração sofrido, né? E como você mesmo canta, você já viu o coração de Deus, é uma ferida aberta. Então, você tem um coração ferido também. O botafoguense aprendeu a sofrer. Rapaz, se as maiores diferenças entre as pessoas fossem simplesmente o time que torcem, esse mundo seria muito mais... A gente já estaria na Nova Jerusalém, né? Com certeza. Um beijão ao meu irmão Fábio, de Fortaleza. Tem um amigo aqui do Rio que conhece Bacana. Tem um amigo do Rio que conhece muito bem também, que é o Antônio Carlos Costa, conhece, né? Da Barra. Claro, né? meu amigo. É outro botafoguense. Um abraço, Antônio. Antônio é outro botafoguense doente, né? Então ele sempre fala que... qual a graça de torcer futebol se eu não posso zoar o time do outro? A gente zoa porque é amigo. Só zoa porque é amigo, né? Não tem graça. É verdade, né? É verdade. É isso aí, Juninho. O Juninho lá da Escócia falando. Eu sou perseverante. É isso aí, Júnior. Fala. Que bacana. Nesse momento em que as pessoas estão tão odiosas politicamente, seja no aspecto da esquerda ou da direita, né? Rivalidades, vamos dizer assim, teológicas, né? Armenianos e calvinistas, botafoguenses e flamenguistas, é até cômico, né? Eu sempre brinco lá na igreja, eu falo assim, onde estão os incircuncisos palmeirenses nesse auditório, né? Então, meu abraço para os vascaínos, eu odeio vocês com muito amor. Não é? Você de São Paulo o quê? É corintiano, não? Olha, tem um louvor que diz assim, ó, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Não, eu sou Flamengo, mas os meus filhos são mais ou menos são paulinos, né? Eles já gostaram mais de futebol. Hoje o Pablo é jiu-jitsu já há 5 anos e o Bernardo está na fase do vôlei e basquete, então pararam um pouco do futebol, né? Mas é isso aí. Um prazer, cara, estar com você. Seja qual for o assunto, cara, só tem assuntos bons. Então, eu comecei a falar no início aqui
Gerson, para a gente contextualizar, eu quero até deixar você à vontade, Claro. se você ficar à vontade. Na live que eu tive com o Paulo Borges, a gente acabou vazando para Sim. outra live, não deu para ficar numa hora só. Então, se você ficar à vontade para acabar a primeira hora, a gente emenda na segunda hora. Depende de você, tá? Se não ficar, eu Tá fico bom, sozinho. tá bom. Porque, qual o lance, cara? A gente estava falando, só para te contextualizar rapidamente aqui. Legal, legal. Falei contigo por alto já por telefone. Nossa igreja, ela se movimenta através de sentenças proféticas, né, para cada ano. Uma espécie de uma linha motriz, né, para guiarmos aquele Sim. ano. Em 2020, nossa igreja, agora em abril, completou 18 anos de fundação, né, de plantação. Que coisa linda. Chegou à Coisa maioridade. E nós tomamos a direção com o Colégio Pastoral da Igreja de darmos como sentença profética 2020, ano de maturidade. E nós pautamos essa perspectiva em Efésios 4:11, dos 5 ministérios apresentados por Paulo, né? O ministério do apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e mestres. Eu estava explicando para a galera aqui que o texto de Efésios 4:11 diz que o próprio Cristo deu ou designou essas pessoas à igreja. E depois explica que designou esses ministérios, os 5 ministérios, com um propósito. O propósito era para que nós preparássemos os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo fosse edificado, mas a finalidade de tudo é até que todos alcancemos a unidade da fé, né, e também a maturidade de acordo com a varonilidade de Cristo. Então, nós temos trabalhado a seguinte perspectiva, Gerson. Precisamos de uma igreja madura, que entenda o seu tempo, e mais do que nunca precisamos falar sobre isso nesse tempo da pandemia. Temos visto muita imaturidade por parte de líderes, tanto da igreja como líderes políticos nacionais, muita imaturidade, muita infantilização. Eu tenho dito o povo sofrendo, né? Exatamente. O povo sofrendo. Eu tenho dito com muita tristeza que o nosso povo ficou latente agora a nossa orfandade de liderança no país, né? Então, o momento da igreja pensar em maturidade. Bem, diante disso, como essa maturidade ela é forjada no enlace desses 5 ministérios, né? E ela precisa ser mais esmiuçada. A primeira coisa que a gente sempre fala é que esses 5 ministérios não são concorrentes. Eles são complementares. É um ciclo, né? Num papo que a gente teve aqui há pouco tempo sobre a Trindade, a gente tem a pericorese, né? Que é a questão da dança da Trindade, e também assim com a questão dos ministérios, eu penso. Uma hora aparece o apostólico, então eu penso, a minha perspectiva é assim, a igreja é apostólica, porque é apostólica, ela tem uma voz profética para evangelizar, para ganhar perdidos e pastoreá-los, capacitá-los através do ministério de mestre, para eles sentirem apostólicos e profetas e evangelizar. Então, é um ciclo constante. Então, toda igreja, porque é apostólica, ela profetiza. Se ela não for apostólica, não tem uma voz profética. Porque é pastoral cuida, porque é mestre, ela ensina. Ensina para que é evangelizadora. Isso. Ela faz o querigma, ela proclama o evangelho. Isso aí. Esses 5 ministérios estão juntos. E aí, só para fechar o conceito, quero te ouvir com certeza. O que nós combinamos então com a igreja? Durante essa semana, às 20 horas, nas nossas lives, nós vamos pensar cada noite uma perspectiva desses 5 ministérios. Às segundas-feiras, a gente vai falar muito sobre o Ministério Profético. Nós temos aqui um casal de pastores, Aldo e Carla Moraes, são líderes do Ministério Profético, tem muita autoridade nessa área. Às terças-feiras, o pastor Márcio vai falar sobre o Ministério do Mestre. O pastor Márcio é o diretor do nosso seminário aqui da igreja, Instituto Bíblico. Até terça-feira que vem vai estar junto com o Júnior, lá da Escócia, que é outro professor. Na quarta-feira, eu soltou ontem, mudei hoje por sua causa, porque você não tinha dia na quarta. Na quarta eu falo sobre o Ministério Apostólico. E nada, você manda, eu obedeço, tá doido? Você é o wesleyano mais amado da minha vida. E aí, na quinta-feira, o pastor Cláudio vai falar sobre a parte evangelística, pensando na intercessão e batalha espiritual, e na sexta-feira, a parte pastoral com o pastor Outros. Então, eu quero pensar sobre o apostólico, meu amigo Gerson. Mas quando se pensa em apostólico, primeiro, só para dar um toque rápido aqui, criou-se uma resistência a isso, porque o conceito de apóstolo no Brasil, da minha percepção, e eu vou deixar você à vontade para colocar o teu pensamento, foi muito deturpado, virando uma coisa piramidal, né, e também hierárquico. Né? O cara se torna pastor, depois bispo, depois apóstolo, depois semideus, e aí vai. Né? Quarta pessoa da Trindade. Quarta pessoa da Trindade, para fora vai. Mas o apostólico no sentido neotestamentário. Só que também havia um equívoco, que muitos defenderam a hipótese, principalmente os irmãos que são cessacionistas, que acham que os dons cessaram no primeiro século, de que os apóstolos acabaram com a idade, com o primeiro século da era cristã, não tem mais apóstolo, e apóstolo é apenas os 12, que a gente chama de apóstolo cordeiro, esses 12 apóstolos. Porém, a Bíblia fala que Paulo não estava entre os 12, foi chamado de apóstolo, Barnabé é chamado de apóstolo, Timóteo é chamado de apóstolo, o próprio Tiago, irmão de Jesus, é chamado de apóstolo. Né? Num sentido mais amplo, né? Porque a própria palavra
apóstolo, ela é traduzida, me permita esse comentário, Por favor. ela vem para as nossas Bíblias em português como ela é original no grego. E a palavra quer dizer enviado, aquele que é enviado, né? Então, fora dos 12, outros foram enviados, né? E eu penso que todo discípulo de Jesus, no sentido amplo do termo, no sentido, vamos dizer, do discipulado, ele torna-se apóstolo. Porque em Marcos a gente lê que o Senhor chamou para si quem ele quis, ele escolheu os que ele quis, não é? E ele os chamou para estarem com ele e depois os enviou a pregar. Então, no sentido no radical do verbo grego lá, em Marcos, no Evangelho de Marcos, está a raiz da palavra apóstolo. O discípulo, você só pode ser apóstolo se você foi discípulo. Né? No sentido amplo, todos somos discípulos de Jesus, apesar de não fazermos parte dos 12. Todos somos enviados, né? O que para nós é muito sempre estranho quando ouvir esses nomes é não entender que ele usou a linguagem daquele tempo, como você disse. Então, por exemplo, a palavra igreja, que é a palavra eclesia, ou eclésio, né? Era uma palavra que os gregos usavam muito para as pessoas que eram separadas. Não era uma palavra religiosa. Exato. Né? A palavra evangelho, que é boas novas, né? Sim, desculpa, você me permita. Não, eu que peço. A palavra eclésia, né, ela era usada pelos gregos e também pela comunidade judaica daquela época, do judaísmo da sinagoga, para definir uma assembleia de homens justos que se reuniam às portas da cidade para deliberar questões de justiça e de juízo. Por isso que Jesus diz que edificaria a igreja dele, né, lá em Mateus 16, e as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Mas ele falou, eu edificarei a minha igreja, porque já havia outras assembleias de justiça naquela época. Né? Exato. Em Mateus 18, Silfarne, quando o Senhor diz assim, se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Se não ouvir, que nenhuma acusação seja feita sem testemunhas, leva 2 ou 3 testemunhos. E se mesmo assim ele não ouvir, trate-o como publicano e pecador e leve o assunto para a igreja. Mas que igreja que Jesus estava falando em Mateus 18? Que igreja que havia? É isso aí. A comunidade evangélica de Mesquita ou a comunidade de Jesus de São Bernardo do Campo? Não, havia as assembleias de justiça. Então, você vê, Jesus pega um termo do imaginário grego, da mente grega, e o atualiza e toma posse desse termo para descrever o seu propósito como uma comunidade de homens e mulheres que promovem a justiça do reino de Deus. A mesma coisa com hipócrita. Jesus pega emprestado hipócrita, né, que é uma palavra do teatro grego. Né? Mas continua. Mas isso é mesmo. Tranquilo, tá junto. Porque é isso aí. Então, a eclésia, a eclesia, né, como você falou, aquelas pessoas que na cultura grega eram separados, são pessoas dignas da cidade, para ir para a agro, né, para fora da cidade, para poder deliberar sobre justiça e juízo na cidade. Jesus pegou, se apropriou. O próprio termo evangelho, né, são boas novas, que é um termo também muito usado pelos romanos. Toda vez que o filho de Deus romano, que era César, queria dar um comunicado às suas cidades, se utilizava o termo evangelho, das boas novas de César, que nem sempre eram tão boas, né? E também, quem dava esse comunicado era um apóstolo, alguém enviado por uma missão pelo César para comunicar o evangelho de César às cidades que estavam debaixo do Império Romano. Como Deus nos tirou do Império das Trevas, nos trouxe para o reino da sua luz, no reino de Deus também existe um evangelho, que é do Filho de Deus, e nós somos seus apóstolos que enviamos. Então, nesse sentido, plenamente concordo com você, todos temos a perspectiva apostólica. E a igreja é apostólica porque ela é enviada, né, com a missão de profetizar e evangelizar. Ela é tão apostólica quanto ela é querigmática, evangelizadora. Ela é tão apostólica e querigmática quanto ela é pastoral, quanto ela é didática, no sentido do didaquê, do ensino. Né? E aí a gente começa a dialogar com Atos 2. Né? O Atos 2 é um texto maravilhoso que deixa claro o que é o fundamento dos apóstolos. Né? Mas eu estou aqui com o texto aberto de Efésios 4, né? Por favor. Efésios 4:11, que você fala, né? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todas as coisas para encher todas as coisas. Ele mesmo, primeiro que Paulo é um poeta, né? O que Paulo tinha era tão profundo que ele teve que criar uma linguagem, ele teve que reinventar a forma de comunicar. Descer até ao nível dos mortais aqui para entender que o cara é muito profundo. Paulo é gigante, né?
Depois, como diz um pastor presbiteriano lá da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, da Catedral, Paulo é o maior cristão que já existiu, porque nem Agostinho de Hipona, nem Calvino, nem Lutero, nem Wesley, que nos é tão querido, matou no peito a bola e disse assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas Paulo teve essa moral, ele teve essa coragem. Ousadia, né? Para isso, né? Muita ousadia, né? E ele sabe, ele viu o Senhor, né? Ele teve uma experiência com o Senhor, uma revelação. Aos Gálatas ele diz que foi para a Arábia e fez um retiro de 3 anos para poder colocar a cabeça em ordem, porque ele falou: não é possível, como é que eu dou conta disso, né? E o texto de Efésios 4:11, ele mesmo concebeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Eu acho que a chave para a gente entender esse texto está no verso 12. Isso. Ministério quíntuplo, como muitos teólogos falam, né, muitos pastores falam, o ministério da igreja, da liderança pastoral, da liderança, vamos dizer, espiritual da igreja, é quíntuplo. Uma igreja equilibrada tem esse ministério quíntuplo, né? Tem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. A discussão sensacionista, a discussão mais literalista desse texto, perde a dimensão do que você falou, né? Sim. E que eu reiterei. Todo discípulo de Jesus vai ser enviado para fazer aquilo que lá no final do Evangelho de Mateus ele fala: ide por todo mundo, não é? Ou seja, eu penso, olhando aqui esse texto, estou com ele aberto aqui, que formalmente, aqueles que estiveram com Jesus, eles foram chamados mesmo de apóstolos, formalmente, uma questão até histórica ali, não é? A gente vê que outros foram por Jesus no sentido mais amplo desse apostolado, né? Agora, infelizmente, no nosso país e em outros países também, o movimento evangélico tem criado a figura do após-tolo. Após-tolo. Uma pena. Não, já dizia lá o nosso João lá, né? Falsos apostolados apostataram da fé, na música dele lá sobre vaidade, né? Lembra do João Alexandre? É verdade. Falei com ele hoje, João querido, tá? Nós estamos produzindo uma música sobre esperança aí para partilhar com os irmãos. Isso é prateleira de cima, cara. Falando sério. Série A. Grande João. Beijo para você, João. Mas aí, cara, em cima dessa pegada que tá dizendo aí, eu pensei o seguinte. Então, sim, eu creio que a primeira coisa, eu creio que a igreja é apostólica, e porque ela é apostólica, ela profetiza, então ela evangeliza, apacenta os que evangeliza, que ganha para o Senhor, capacita-os para que eles entendam a perspectiva apostólica e profética e evangelizem também. Mas o texto fala que há especificidades em chamados, eu creio nisso também. Agora, quando se pensa em apóstolo, então tem uns 12 lá de Jesus, Paulo que é apóstolo, os apóstolos foram levantados, que Paulo denominou de apóstolo nas suas cartas. Depois da reforma, eu penso assim, Gerson, eu quero deixar, nosso papo aqui, gente, é bem aberto. Eu estou aqui com o ex-leano de origem assembleiana com o Batista, né? E um Batista reformado eu sei. Que ama Wesley. O Batista eu chamo buscado pelo fogo do Espírito, que ama Wesley. Embora que essas barreiras tenham quebrado muito, né? Mas a gente está bem Wesley foi filho de Suzano Wesley, um tição retirado do fogo. Tição retirado do fogo. Eu tô ligado. Estou falando com o historiador, fala sério, né, cara? Então, assim, aí o que acontece? Eu penso, Gerson, que ampliando um pouco mais, indo com uma cuidade um pouco mais profunda para o conceito do apóstolo, ele é aquele que lança fundamentos, a gente entende isso, mas também eu penso no apóstolo, aquele que está para fora da estrutura, que é enviado. Então, para mim, por exemplo, quero falar sobre isso contigo hoje, se me permitir. Existem áreas específicas do apostolado. Eu converso muito sobre esses dois caras, o Rory Cunningham, que foi o criador da Jocum, né, e o Bill Bright, fundador da Cruzada Estudantil, que na década de 1970 conversaram sobre as 7 áreas de influência na sociedade, no papo que eles tinham, né? Teve um livro que eu gosto muito, está aqui atrás de mim, que é o Modelo Social do Antigo Testamento, da Landa Cope, que ela trabalha muito os conceitos, eu li esse livro há uns 10 anos atrás, eu acho, ou 15 anos atrás, e ela fala muito sobre o conceito de influenciar a sociedade nas áreas de influência. Então eu penso eu preciso comentar 2 coisas muito rapidamente. Fale, primeiro, amigo, que Loren Cunningham tem uma influência na minha formação espiritual e no meu trabalho musiconário muito grande. Eu fiz Jocum. Eu fiz Jocum quando eu tinha 18 anos de idade. Então tu fosse jocumeiro, Deus chamou assim mesmo, coisa boa, rapaz. Eu fiz Jocum, né? Conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Eu tenho 50, vou fazer 51 anos, você vê? Então tem bastante tempo, né? Tem 32 anos. E o que acontece?
Lauren Cunningham, no livro dele, It's Really You, God, né? Pode falar, sim, eu estou ouvindo, Isso. influenciou profundamente o meu coração aos 18 anos de idade. Fui para Belém do Pará, depois para Manaus, no Tempo Prático de Jocum. E Bill Bright é uma grande influência num dos meus influenciadores na perspectiva de missões, que foi o nosso saudoso pastor Edson Queiroz, aqui da Primeira Igreja Batista de Santo André. Então você citou dois caras que estão no meu radar aí da minha formação que eu respeito espiritual. demais. Então, e eles falavam sobre isso, Gerson. Eu acredito que uma das formas de perceber o apostolado é quando exercemos atividades fora da estrutura eclesiástica, né? E eu penso nas áreas de influência, uma delas é a arte. Eu creio que a arte ela é profética, evidentemente, que é um profetismo, mas ela também é apostólica, quando ela pode lançar fundamentos. Você é um cara, por exemplo, assim, gente, eu estou conversando com um cara que é duro, estou falando com um cara que eu sou fã dele, né? O Gerson, eu sou fã do Gerson. Isso? Não, Mas de a verdade. recíproca é verdadeira. Não, de verdade, sem nenhum tipo de bajulação, é verdade. Pela tua arte, a forma que você manifesta a arte, né? Eu amo a música, eu sou um péssimo cantor, já te falei que sou desafinado até para bater palma. Minha esposa falou que você não tenta cantar com o Gerson, não vai dar certo, não tem nem condição de cantar. Mas, assim, eu gosto da boa música. Embora eu não saiba cantar, eu gosto da boa música. Então, a primeira vez que eu te ouvi, cara, eu fiquei fascinado para acreditar nessa capacidade. Eu já gostava muito de João Alexandre, do pessoal lá do Guilherme Kerr, da turma do. Gostei muito do Rebanhão da minha Juventude, VCP, isso mesmo. Mas quando eu ouvi você, cara, aí, meu irmão, eu fiquei, meu irmão, essa é a música que eu quero ouvir mais vezes, né? E aí, obrigado. Eu entendo que isso é uma questão apostólica. Você tem facilidade, cara, de tocar qualquer canção, de qualquer cantor diferente. As pessoas te ouvem lá fora, né? Eu sei que a galera da música te conhece por causa disso. Então, eu quero pensar um pouco, Gerson, ainda mais nesse tempo de pandemia, onde a igreja está precisando se perceber, se reinventar, como que a gente pode, de alguma forma mais contundente, fazer com que a arte e os artistas sejam cantores, dançarinos, coreógrafos, diretores de teatro, de cinema. Eu boto como arte também o esporte é uma arte, né? Porque, afinal, o que o Ronaldinho Gaúcho fazia, o que o Nunes faz é arte ou não é arte, né? Com aquela inteligência sinestésica dele, que o corpo deles obedece o que eles mandam com uma facilidade que é inadmissível. E no sentido da engenhosidade, da técnica, né? É verdade. É arte no lato senso. Isso. E tem beleza, e tem criatividade, tem beleza, tem técnica. Lógico, então lógico, cara. É arte sim. Claro. Como é que você vê, Gerson, essa questão da possibilidade da arte com uma perspectiva apostólica? Entendeu? Não sei se eu forcei demais não, eu gostei aqui, demais. Mas até que ponto você pode perceber a apostolicidade no trabalho da arte? A gente está pensando fora da caixa. A gente está rompendo tanto com a sucessão apostólica, né, romana, quanto com um paradigma mais fechado de dizer que a gente não pode usar a palavra apóstolo. Se a gente não pode usar apóstolo, também não pode usar pastor, porque o ministério é quíntuplo, né? Então a gente está pensando fora da caixa, né? Olha, eu gostei, e tem uma poesia, uma teopoesia, né? Uma poesia teológica na forma como você está falando isso, na medida em que nós somos enviados. Lutero, vamos começar com Lutero, aquele alemão terrível, né? Que eu amo tanto, né? Ontem mesmo eu fiz um devocional falando de Castelo Forte, né? Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. Para muita gente essa canção tem cheiro de naftalina, né? Afinal de contas tem 500 anos, né? Lutero em 1521 estava, salvo engano aqui, 1517 foi as 95 teses, mas 1521 ele ficou no castelo de Wartburg, e aí nesse castelo, protegido lá por uma autoridade, ele escreve essa canção. Lutero era um exímio tocador de alaúde, que é uma espécie de antepassado do violão e de órgão, e Lutero uma vez disse que
Depois das Sagradas Escrituras, não havia nada que ele amasse tanto quanto a divina arte da música. Sim. Isso é Lutero. E Lutero entendeu que a gente tinha que ele deveria, e eu concordo com ele, eu subscrevo o que Lutero falou, se apropriar da beleza da cultura musical alemã. Esse tipo de música hoje parece música de igreja, música sacra. Música sacra. Eu ia falar dos vitrais, assim, os vitrais das catedrais alemãs, né? Nunca fui à Alemanha, mas se eu tiver a oportunidade, eu gostaria de visitar essas catedrais e tudo. Mas, na verdade, essa música era das tabernas. Essa música era o samba alemão. Essa música era a música da rua, que o pessoal cantava tomando aqueles baldes de limonada, se você me entende, né? Com certeza. Não é? Limonada, só que em vez do limão tinha cevada, né? É, uma limonada de trigo, né? E de outros cereais não maltados, né? Então, Lutero entende isso. E Calvino ainda radicalizou, num certo sentido, ele difere de Lutero, né? Porque Calvino achava que no culto em Genebra, na comunidade cristã de Genebra, eles só poderiam usar o saltério e sem instrumentos. Lutero não, Lutero gostava de uma viola, né? Mas porque o Lutero usa a música. Acho que travou, não sei se... Travou um pouco, Gerson. Gostava de uma viola, depois continua. Travou um pouco. Sim, tá. Lutero usava a música como uma mídia, como um meio, como uma ferramenta de propagação da palavra de Deus, da reforma. Tanto a imprensa, a primeira imprensa, e depois a música, não é? Agora, Calvino foi capaz de dizer o seguinte: façam arte a respeito de tudo, inclusive a respeito de Deus. Isso aí. Né? Huckmacher, que é um outro teólogo reformado, fera, ele diz que a arte não precisa de justificativa. Então, o apostolado musical pode ser pensado assim, pegando emprestado essa tua ideia maravilhosa. Você usa a música como um meio, como uma mídia, como uma ferramenta, como um dispositivo, né? como uma espécie de ferramenta. Eu acho que a palavra é ferramenta, né? Isso. O meio também é bom. Para o querigma, para o evangelho, mas você pode fazer música pela beleza de fazer música. Isso aí. Né? Quando um passarinho, quando um sabiá canta, ele não está citando o credo dos apóstolos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mas ele proclama a glória de Deus. Por quê? Porque a beleza da verdade é a verdade da beleza. É isso né? aí. O grande Agostinho dizia que a verdade é verdade na boca de qualquer um. Né? Isso aí. Se é verdade na boca de um pecador redimido, regenerado, nascido de novo como eu e você, mas também é verdade na boca de qualquer outro pecador. Tem histórias, por exemplo, do pai das missões modernas, Guilherme Carey, acho que foi ele mesmo que foi pregar. Sim. E que usou... William Carey. William Carey. Ele já foi interpretado por um homem totalmente alcoolizado uma vez, foi o intérprete dele no país distante. Só para reforçar isso aqui, eu lembrei quando estava falando do livro, estava aqui atrás do livro, peguei do Modelo Social do Antigo Testamento, da Landa Cope, que também é uma jocomeira. Landa Cope, se você sabe, ela é da Jocum Internacional, né? A Jocum tem gente boa. A Jocum é a tropa de elite do evangelicalismo. Amém. Quando não vai batista, nem presbiteriano, nem wesleyano, pessoal, manda a Jocum que os caras vão. Olha o que ela fala aqui, sobre arte e entretenimento. Tudo que Deus criou é bonito. Nada no universo é sem cor, forma ou estilo. Ele transforma cinzas em beleza. Ele é o cântico dos cânticos, o oleiro, o senhor da beleza. Ele é belo. Então, que lindo. Então ela fala que os artistas cristãos de hoje em dia têm muita dificuldade para compreender o propósito de seus talentos. Se sua obra não fala diretamente sobre Jesus, ela ainda tem algum valor? Eles devem ou não trabalhar com produções com não artistas? Ele vai falando sobre isso que a gente está falando. Ela fala muito sobre essa questão. Parece com o que eu escrevi e não conhecia esse texto. Preciso desse texto, preciso desse livro. Hein, vale a pena, muito bom. Você vai aparecer invertido, é mesmo aqui, o modelo social do Antigo Testamento, da Landa Cope. Ó, chucrute. Mas chucrute. Cara, isso aí, esse papo é muito legal. A gente tem que entender que isso é uma questão apostólica, né, Gerson? Sim. Agora, o problema todo é entender que isso é apostólico, é fazer disso, de fato, uma boa nova, você com o teu caráter, com a tua vida, né? Quer ver uma questão? Por exemplo, Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, me enviou a pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a cuidar de todos os cativos. Lembra desse texto? Eu gravei por conta da música do Josué Rodrigues, mas também por conta
Travou, voltou aí? Voltou. Isaías Você 61. cada música do José Rodrigues falou. E também por causa da versão da Bíblia de Almeida corrigida, que é a Bíblia da minha adolescência, não é? Mas aquele texto é a respeito de Jesus, exegeticamente, como diria Gordon Fee, né, grande teólogo de hermenêutica, de interpretação bíblica, ele diz o seguinte: a exegese é o trabalho de olhar para um texto bíblico e dizer o que o texto significou lá e antigamente. E hermenêutica é o trabalho de olhar para o texto bíblico e dizer o que ele significa hoje e atualmente. Então, hoje, atualmente, esse texto fala sobre Jesus, o escolhido, ele que foi enviado, mas eu também, como seguidor dele e também como alguém que foi enviado por ele para continuar a fazer o que ele fez, nesse sentido, um apostolado, eu também posso cuidar de gente que chora, de gente quebrantada, e posso continuar. Né? Posso tocar um trechinho? Tem duas versões muito lindas. Por favor, canta para nós aí, por favor. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Cortando um pouquinho. A consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão. É a descrição de um apostolado, né? É isso aí. Uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiados, a fim de que se chamem, carvalhos de justiça. E aí o Kleber Lucas, talentoso compositor, né, fez uma versão bonita. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente, ministrando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. Sabe essa, né? Lógico. É Deus com a gente, ministrando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para consolar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem Carvalhos de justiça. Carvalhos de justiça. Aleluia. Quem? Isso é muito bom, isso acústico assim. Isso. Maravilha. Isso é Josué Rodrigues, canção do pastor João José e canção do Kleber Lucas. Esse texto diz respeito ao Messias Jesus, a Jesus de Nazaré. Mas esse texto também diz respeito aos seguidores de Jesus de Nazaré. O discípulo que obedece o final de Mateus, né, ide por todo mundo, ele vai se ver como enviado do Senhor. Na verdade, Gerson, se me permite, tudo que se refere ao Mestre se refere a nós. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Essa que é a questão, né? Sim. E ele disse que faríamos mais até do que ele então, fez. O amigo Paulo Borges sempre fala, e o Paulo Borges, assim como o apóstolo Paulo também eu gosto de pensar, ele fala algumas coisas que são difíceis de ouvir, mas são verdades. Ele fala, será que eu teria coragem na hora do repartir o pão da comunhão, né, da ceia,
dizer o meu corpo é entregue por você, porque na verdade é isso que o texto falou, quando Jesus falou assim, esse pão é o meu corpo, que é partido por vós, façam isso em memória de mim. Nós ligamos o façam isso só o ritual, que é importante, da comunhão da ceia. Mas além disso, Uau, transcende o ritual. Então ele fala, que façam isso em memória coisa, de mim, eu também tenho que partir do meu corpo. Então quando eu dou meu pão para alguém, eu deveria dizer, esse é coisa o meu linda, corpo que é entregue por você, meu irmão. Então tudo coisa linda, coisa toda a linda. profecia messiânica fala de mim e de você, meu irmão. Porque é Cristo em nós que é a esperança da glória, né? Fiquei com os olhos marejados aqui, não tinha pensado nisso, Mas é, né? cara. Eu me entrego como Cristo se entregou, né? O trabalho pastoral é um trabalho de entrega, né? De Hoje, muita entrega. hoje eu estava vendo um documentário que tá na Netflix com o Morgan Freeman, que fala sobre Deus, né? É lógico que ele tem uma Sim, perspectiva mais aberta, e hoje eu vi um episódio que ele fala sobre as pessoas que são os enviados. Ele fala um pouco do Cristo, fala do neto de Maomé, que o dele agora que foi assassinado, e é muito celebrado pelo islamismo, né? Citou alguns imãs, também o próprio Siddhartha lá, do budismo. É sim. lógico, ele deu uma visão mais ampla, mas eu fiquei pensando, as pessoas que realmente se sentem chamadas, e no caso da fé cristã tem que ser mais claro ainda, ele foi muito claro, quando ele disse assim, quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele fala isso no extremo norte de Israel, né, na Cesareia de Filipe, no limite entre a terra dos judeus e a terra dos gentios, e logo depois ele caminha para o sul, que toda a jornada cristã é descendente, é de cima para baixo. É Filipenses 2, largou tudo e É desceu que também. é É kenótica, né? É quenótico, é uma isso aí. kenose, é um É um esvaziamento. esvaziamento, é o que é gnose, é esvaziamento, para descer até a região mais baixa da terra. Então, o O caminho para apostolado cima é para baixo, é né? para baixo. A tal da escada do triunfo foi tão propagada durante um tempo na igreja brasileira, estava equivocado, o caminho você sobe descendo, né? Sim. E você O caminho cresce para indo, indo. cima é descendente, é verdade, É isso aí. é E aí, verdade. cara, o apostolado tem a ver com isso. Você é um artista, a gente sabe muito bem disso, na composição, na canção, na facilidade com que dedilha esse violão. Mas essa arte tem que ser arte como se fosse arte por arte mesmo, porque a arte revela o Criador. Mas o que importa é que em cada dedilhado do violão, em cada timbre da tua voz, exale o Cristo, né? Não só pelo que está escrito na letra, mas pelo que Sim, sai da letra, né? Que é a tua vida, cara. Então, eu estou testificando para alguém, quando eu falei hoje com a galera que está junto mais uma vez, com a liderança da igreja, e todo o prazer de estar ouvindo você, não é porque a gente quer ouvir um artista apenas, mas é um artista que revela o Cristo na sua vida. Então, se essa amém, arte é amém. dançando, escrevendo, pintando, poetizando, que essa arte revele o Cristo, né, cara? Sim, Isso é eu apostolado. penso, sim, eu penso que nós somos chamados a proclamar a Cristo. O Evangelho é uma mensagem, né? Tem gente que fica citando uma frase atribuída a Francisco de Assis, É. no qual ele disse: pregue o Evangelho, se for possível, se for preciso, use palavras. Eu concordo, vírgula, porque o Evangelho é uma mensagem e ela precisa ser proclamada Precisa ser sim, precisa ser proclamado. pregada. Paulo disse que precisa ser proclamada, tem que ser pregada. Jesus pregou, ele anunciou, ele fez um querigma, um anúncio da mensagem da graça e do reino de Deus. É porque. Agora, é claro, tem que ter uma aderência com a minha vida, né? Não posso Lógico, falar azul e viver lógico, lógico. vermelho, né? Isso. Não, porque na verdade, voltando aos 5 ministérios, o apostólico ele se manifesta no profético, né? E o profético evangeliza. Então, não adianta ser apostólico, ter fundamentos se eles não são proclamados, né? Sim, a proclamação da música, na arte, tem que proclamar, isso mesmo. É isso Sim, aí, cara. sim. Agora, no entanto, a gente vê para os tem um pessoal mais radical, eu respeito, claro. Voltaire dizia que ele defendia até o último instância o direito do outro discordar dele. Isso. E eu acho que isso é uma coisa bacana. Eu respeito, mas eu discordo. Que assim, toda canção cristã tem que ser abertamente canção confessional. Bom, primeiro que eu acho que esse termo não tá bem colocado, porque eu posso ser confessional sem ser litúrgico. Eu acho que a distinção é entre o que é litúrgico, o que é para o culto. Então, por exemplo, eu tenho canções como Fome de Deus, sede de Deus, mais do que tudo na vida, fome de Deus, sede de Deus, dessa presença querida. Fome de Deus, sede de Deus, só Ele sabe amar.
sinceramente, completamente a ponto de morrer pra provar. Essa é uma música pro culto. É uma música que inclusive, além de expressar nosso anseio por Deus, não é? O suspiro que o salmista diz como a corça, né, tem pelas correntes d'água, a nossa alma tem por Deus, não é? Ela, inclusive, cita a Bíblia o tempo todo, cita Paulo, né, que Cristo prova o seu amor quando ele morre por nós. Essa é uma música cultica, litúrgica, para domingo, para congregacional, não é? Agora, eu tenho uma outra canção que ela cita conteúdos, um outro tipo de canção. Então, esse é o primeiro tipo de canção, uma música litúrgica, uma música para o culto, uma música congregacional, um hino, não é? Agora, tem um meio termo. O que é o meio termo? Canções que eu lido com questões teológicas, né? Então, dizem que o samba é pecado, dizem que samba não é bom, não é bom. Eu acho isso um tanto equivocado. Criador amado, dando pra gente esse dom, pra deixarmos meio mofado na gaveta fria de uma opinião que deixa tanta alegria de lado. Deveria ser dado a ele mesmo em adoração. Dizem que o samba é coisa de pagão, discordo. É do Senhor toda a criação, e apuro para ele o meu batuque, e afino com mãos santas o meu violão. Que é isso? Aí, né? Já é uma canção proposicional. Ela faz uma o primeiro tipo é para o culto, é cântico, é hino, não é? É salmo, hino e cântico espiritual. O segundo já é uma música teológica, ela faz uma provocação conceitual, faz uma proposição teológica e eu tento argumentar. Desculpa falar. Eu falo de uma música. E tem um terceiro tipo. E tem um terceiro tipo. Dizem que sambar é pecado, eu falo, é como se eu estivesse fazendo. Dizem que sambar é pecado, eu acho isso equivocado. É como se fosse uma discussão teológica. Dissertação. Discussão teológica. Isso. Agora tem uma terceira que é poesia pura, não é? Que é a Alhambra. Alhambra demais. Tocar os sinos da majestosa catedral. Pensei em compor os hinos, pintar as faces do vitral, mas tu me fizeste olhar o chão. É um salmo, não aparece a palavra Deus, não aparece a palavra Senhor, não aparece a palavra Jesus. Está perguntando o nome do samba, dizem que sambar é pecado, depois procura lá. Agora, tem gente que fica incomodada com isso, que acha que toda música cristã tem o nome de Jesus presente. Ora, tem muita gente aí usando o nome de Jesus em vão, né? E aí um amigo disse uma vez o seguinte: nem tudo o que é, como é que ele falou? Nem tudo que é secular é profano e nem tudo que é religioso é sagrado. Aliás, o Gerson, até essa dicotomia de sagrado e profano, já falou, acho que do outro Papa falou sobre isso. É uma cultura, é um legado nosso da cultura greco-romana, essa ideia de supralunar e sublunar, né? O que está acima da lua, abaixo da lua. Tudo é sagrado para o Pai. É platônico. Tudo é sagrado para o Pai, como todo trabalho é sagrado, para minha arte é sagrado. O que importa é como eu vou utilizar essa arte. Falando nisso, eu posso pedir uma música aqui? Pode ser? O que você quiser, meu irmão, você manda. Quando você fala de uma música que eu amo tudo, de tantas que eu amo, né? Tem uma que eu amo demais, nessa que eu vou falar agora não, que se der para te cantar, eu falo, senão não tem problema. Aquela Tempos Fugit, 18, né, que você fez pro pai do teu amigo, pro filho do teu amigo, né? Verdade. Não sei se eu te contei essa música, quando eu conheci essa música, cara, meu filho tinha feito 18 anos naquele ano e foi morar no Texas. Ele foi morar no Texas, 6 meses no Texas. Ele foi, na verdade, ficou 6 meses, mas ele foi sem garantia de quando voltaria. Ele foi tentar lá e acabou ficando 6 meses e voltou, na casa de um casal de amigos nossos, o pastor Henry Fisher e da Anne Fisher.
na Gateway. Mas ele foi na intenção de ficar um tempo lá, não sabe quando voltaria. E quando o Aleph estava lá fora, eu botava essa música, cara, no carro e aí eu chorava à vontade, botava e chorava. E eu botei essa música, por exemplo, lá nos Estados Unidos uma vez, um encontro de pastores lá em Nova York, para ir pastores brasileiros, e eu coloquei essa música, não cantei, não seria louco fazer isso, né? Jamais cantaria. Mas eu coloquei essa música no som, cara, a pastorada chorou. Isso é evangelho, cara. Mas é que eu ia te falar contigo. Se der pra cantar até pros fujos, vou cantar só pra chorar um pouquinho mais aqui. Agora o filho casou, eu choro pra ele estar casado. Mas na verdade. Eu não acho que. Eu não sei se eu lembro a letra. Quem tocou violão nela foi o meu querido amigo João Alexandre. A letra não, a harmonia. Mas pelo menos um trechinho, combinado? Deixa eu ver aqui. Ainda outro dia era criança. De se pegar no colo. De se pegar no colo junto ao coração. De se levar pra escola, se lambrecar no chão. Ainda era o mesmo meu menino, pedindo a minha ajuda, a minha proteção. Não tanto como... Misturei a segunda estrofe. Misturou, mas tudo bem. Como antes. Agora pode ele fechar cresceu e trilha o seu caminho olhando o meu. Não lembro nem mais. Nem bala, nem biscoito. Foi num pecar. Preciso. Essa música, cara, essa música é linda. Mas Desculpa aí, ela não tá na ponta do dedo. Não, cara. Mas procura quem quiser achar na internet, 18, então Tempos Fugit, essa música é maravilhosa. Estão falando para eu tocar e você cantar. Então, não faz isso não, não faça essa maldade contigo. Não acaba a sua carreira assim, não. Agora tem uma música, dá um beijão pra minha irmã Tica, antes que eu esqueça, minha irmã mais velha tá lá em Fortaleza, mandar um beijão também. Bacana. Mas cara, tem uma música, dentro dessa pegada que você falou. Você é nordestino, né? Você é nordestino, sou cearense com muito orgulho de Fortaleza. Essa aí não é um destino, é qualificação. De nascimento. É um chamamento. É um chamamento, uma vocação, para se cabra da vida, água, o pão da vida e nunca dizer não. E nordestinamente nas vão bater o coração. Só que música é essa, cara? Isso tá aí demais. Nordestinamente nas vão bater o coração. Cantava Juazeiro, 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 Asa Branca e Baião. O dia inteiro. Ô Mossoró aí. Cadê o São Passou Paulo? São Luís, já apareceu gente de São Luís também, de Fortaleza. Cantava Juazeiro. Teresina no Piauí, olha aí que maravilha. Mas, que maravilha. Gerson, o Nordeste é lindo. Dentro dessa questão apostólica, que a gente pode usar música sem necessariamente ter um viés aparentemente bíblico, tem uma tua que eu amo, porque o nome dela é Discipulado, mas fala de uma perspectiva disso aí que a gente está acabando de falar, que um passa legado para o outro, né? Aquela que o Baião aprendeu com samba, 2x4 é quase igual, né? Essa dá para tocar. Dá para tocar essa? O que eu acho legal é isso, pelo que você falou. Você conseguiu nessa música híbrido, né? Você mexe com o evangelho, mas toca lá fora. E essa que é a ideia. E essa música... Antes de cantar essa canção, eu queria colocar o seguinte. Eu penso, Gerson, que uma das coisas que Deus está comunicando para nós nesse tempo é isso. Vamos precisar ter mais facilidade de fluir, sem medo, né, de ser igreja onde quer que estejamos. Antes de você começar a cantar, tem 54 minutos. Se encerrar o tempo, se você não se incomodar, eu vou voltar de novo. Acaba a live, entra outra live automaticamente, tá? Se você não voltar, eu canto. Porque no final eu quero falar que eu sorteio com o pessoal, tá bom? Então vamos lá. Consigo ficar mais meia hora. Tem um amigo que veio gravar aqui no meu home studio. Se der, beleza. Músicas que eu estou preparando. Então dá pra gente fazer mais meia hora. O segundo tempo é rápido, 20 minutos só pra gente fechar e orar no final. Vamos cantar então? Discipulado demais, cara. Você é um querido, é um prazer. Olha a Paraíba também, filho da Paraíba. Essa música aqui eu tento falar da cultura brasileira para os evangélicos que não conhecem a cultura brasileira, né? Porque tem muita gente que entra na igreja e sai do Brasil, né? É isso aí. E ao mesmo tempo eu falo para aquele que não é cristão da cultura evangélica. Gonzagão via Caymmi, que inspirou Buarque e Jobim. Os baianos, todos o time dos mineiros, foi bem assim que se fez a nossa cantiga, a canção do nosso país, com Noel e o samba da antiga, as cantoras do rádio Elis. Noel e o samba da antiga, as cantoras do rádio Elis.
música cristã. Rebanhão misturou de tudo, som maior bebeu no tio Sam. Grupo Elo fez seu estudo, VPC olhou pra amanhã. O Guilherme, o Jorge, o Pimenta, o Bomil, Carreda, João, Aristeu e mais de 40. Imitei, não tive opção. Aristeu e mais de 40. Imitei, não tive opção. Todo mundo imitou todo mundo. Um puro se inspirando em alguém. Do mais simples ao mais profundo, não há um que não olhe ninguém. Do mais raso ao que vai mais fundo, todo artista aprendiz de alguém. Sabe o Chico lá no começo? João Gilberto queria ser e compôs, se eu não esqueço. Como Como Tom que o viu nascer. O baião é primo do Isso é demais. 2 por 4 é quase igual. E a viola, se o dono é bamba, toca em samba ou no Pantanal. E a viola, se o dono é bamba, chora em samba ou no Pantanal. Aprendi a cantar na igreja, violão ganhei do meu pai. E por mais moderno que eu seja, hino antigo é bom e não cai. Eu sou dono de tudo isso, que panela é minha canção. Celebrando o compromisso brasileiro de adoração. Celebrando o compromisso brasileiro. Todo mundo imitou todo mundo, um puro se inspirando em alguém. Do mais simples ao mais profundo, não há um que não olhe ninguém. Do mais raso ao que vai mais fundo, todo artista aprende de alguém. Que é isso, cara? Isso é demais. Isso é apostolado, É isso aí. Isso é apostolado. Sim. Eu vou dar uma pausa aqui e voltar. Para quem está assistindo, perguntando se vai ficar salvo, vai ficar salvo no YouTube. No YouTube sem na rede. Depois eu vou mandar o link também para o Gerson. Gerson, eu vou reiniciar, pode ser? Fica mais uns 15 minutinhos para a gente fechar depois e orar, que eu volto no nosso tema rapidinho, gente. E temos uma surpresa boa aí para rapaziada. Isso, eu quero trazer no segundo tempo aí uma surpresa. Gente, não sai, eu vou desligar e ligar de novo, você já volta, tá? Rapidinho. Beijão, gente. Até já. Vamos lá, gente, estamos voltando para fechar a nossa live aqui com o Gerson Borges. O segundo tempo vai ser um pouco mais rápido, para a gente fechar o conceito e orar no final. Agradecendo mais uma vez pela instrumentalidade, pelo coração do Gerson Borges nos servindo a esse tempo aí, durante a primeira hora da live. Vamos ter a segunda hora só para a gente fechar e encerrar com oração. Amém? Vamos voltando aí, tá aí o Fabinho, Isa, Negão, Pastor Cláudio, Maurão. Beleza. A gente fechar, não vai demorar muito agora não. Vamos tentar ir para o fechamento, para ficar legal mesmo no final, né? Beleza, para o Gerson aí, meu irmão. Seja bem-vindo de volta. Vamos fechar aqui, cara. Quanta música boa, cara. Que privilégio para nós poder ter a tua instrumentalidade. E aí, cara, eu penso que para a gente fechar e você depois você nos abençoar com mais uma canção no final vai ser um prazer. Então, essa é a proposta que a gente quer compartilhar com os irmãos que estão nos assistindo. Estou diante de um artista, o Gerson, um artista mesmo, no sentido total da palavra. Foi muito legal ver essa... a pessoa está falando do cafezinho. Pode fechar com o cafezinho. E eu gosto de mais um cafezinho. Até podia ter um cafezinho, o café acabou aqui em casa, mas eu vou fazer outro agora mesmo. Rapaz, se eu tomar café, eu já sou agitado. Rapaz, café não me atrapalha dormir nem um pouco, cara. Café não me atrapalha nada. Café é até calmante para mim. Eu costumo dizer, como a Bíblia fala que o céu é um lugar de delícia, vai ter café com certeza lá. E cappuccino. Não, café, isso vai. Arábica, Mas de manhã. Então, cara, assim, o que a gente quer compartilhar com os irmãos, para a gente fechar aqui, não demorar tanto, mas não, é entendermos que estamos em um tempo onde a igreja precisa saber quem ela é e entender a sua apostolicidade. Eu acredito, como estávamos falando aqui sobre a questão, por exemplo, da liturgia, na necessidade da questão cultica, né? Olha o Adaías aí, bem-vindo, Adaías. Olha o nosso irmão Adaías aí, já chegando. Grande Adaías, vou mandar um salve para ele aí. Ó. E assim, cara, a gente tem que entender o seguinte, a igreja, ela está precisando rever muita coisa nesse tempo. Ontem nós tivemos uma reunião do presbitério aqui da igreja, né? E na nossa reunião do presbitério, nós conversamos com um amigo que eu não conhecia pessoalmente ainda, não conheço pessoalmente, eu fui indicado por outro amigo, que é o Gaiki,
Ele é da Junta de Missões Mundiais, você conhece, Igreja Batista. O Gai Claro, eu sou amigo do João Marcos, diretor da Junta então, de Missões beleza. Mundiais. E o Gai é um cara que eu não conheci ele pessoalmente, mas tínhamos um papo muito legal. E depois ele teve uma live com o nosso presbitério, um Zoom, né? Ele mandou material muito legal que ele montou sobre o que ele chama de novo normal. Todo mundo tem que estar falando sobre isso, né? E uma das coisas que falamos é que nós vamos precisar realmente rever essa igreja muito pesada. E é lógico que vai continuar havendo essa estrutura pesada, mas a igreja precisa se perceber como apostólica, que ela pode alcançar a sociedade. Nós vamos precisar de mais pastores que vão ter a bivocacionalidade, uma multivocacionalidade com mais naturalidade, sem tornar a igreja uma coisa pesada, plenamente, de funcionários da igreja, recebendo salários altos, mas, pelo contrário, ser apóstolo como médico, como professor, como engenheiro, como pedreiro, como músico, como cantor, como jogador de futebol. Ele até citou o Gai, né, de um treinador de basquete do Flamengo, que ele capacitou e o cara está em países onde a igreja é perseguida e sendo treinador de basquete nesses lugares. Quantos atletas fizeram isso, né? E a arte é a mesma coisa. Então, só que o problema é quebrar esse preconceito, como você falou, que o artista cristão só pode cantar música com o nome de Deus no meio. Então, precisa de cantores que cantem no show business mesmo, cantores que vão cantar em shows chamados seculares, e lá vão ser luz no meio das trevas, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso pra gente, qual a tua perspectiva sobre isso, como que o artista pode, sem essa preocupação de ser artista gospel, né? Ele ser um cristão que é artista, não um artista cristão, entende? Eu tô com um amigo aqui em casa, ele é muito, muito querido, eu tenho um home studio, a gente está gravando, né, com todos os cuidados e tudo. Ele é o presidente da Ordem dos Músicos aqui de São Paulo, né, do estado de São Paulo, e é um dos maiores bateristas que eu conheço, do nosso país, e está me ouvindo ali agora, ali todo bobo, Márcio Teixeira. Beijão, ele toca Márcio. Com a... então, ele toca com a... Marcinho, entra aí, Marcinho, entra na live aí com o meu amigo Silfarne. Dá um salve aí. Ele toca com a Fafá de Belém, toca com um monte de gente, aí, cara. Chico César, um monte de gente conhecida. E ele é um... E ele, ó, só parece, Marcinho, de longe para ninguém achar que a gente está contaminando aí. Olha esse. Olha Boa noite, isso aí, amigão. Tá aberto pelo áudio aí? Beijo, Marcinho. Tá, Deus te abençoe, meu irmão. Mandando um beijão para você. Então, o Márcio é um missionário. Ele se sente enviado para tocar com grandes artistas. E Canadá, Portugal, Europa, Alemanha, Brasil todo participa das viradas culturais aqui de São Paulo. Isso aí, e eu tenho dito na nossa igreja, ele acabou de entrar aí, Ordem dos Músicos de São Paulo. Bem-vindo, Marcinho. Eu tenho dito que Marcinho vai em lugares que eu não vou, né? Porque ele toca com artistas que eu não toco. Ele trabalha com produtores que não são cristãos e todo mundo sabe que ele é cristão, respeita o Marcinho. E é isso aí. Sabe qual o problema se nós tivermos cantores cristãos, que realmente são cristãos, cantando sobre amor, sobre natureza, sobre arte, sem usar o nome de Deus especificamente, que ele carrega o Cristo. A gente tem que quebrar esse paradigma para a igreja de fato ser relevante. Só para fechar um exemplo, cara, eu citei o livro do Modelo Social do Antigo Testamento, da Landa Cope, dá uma história rápida aqui. Quando a nossa igreja foi plantada em Mesquita, né, na Baixada Fluminense, a igreja assim que foi plantada, nós tínhamos um prefeito na época, o Arthur Messias. Eu não o conhecia pessoalmente, mas depois que eu conheci através de um amigo, já citei para você aqui, que é um quase xarateu, que é o padre Gelson, que hoje não exerce mais o ministério, e a gente ficou muito amigo, e nós fizemos um acordo com o Arthur. Então, eu, o padre Gelson, e mais um amigo nosso, Fábio, que era pastor na época, e outro padre, Amauri, durante um ano, cara, nós íamos toda quarta-feira, às 7h30 da manhã, lá para o gabinete do prefeito, para ler esse livro aqui com ele. Lembro, tem um capítulo que fala só sobre o governo. E nós sentávamos juntos. Sério, foi um período muito abençoador para a cidade, que a gente podia conversar com o prefeito sobre isso. Que coisa boa. Ele é um cara católico, de fé confessional. Então, assim, eu acredito que assim a gente pode migrar nessas áreas, o médico, o cientista. Ninguém tem preocupação em ver um médico que atende um consultório sem falar o nome de Deus. Por que o artista tem que sempre estar o nome de Deus? Ele tem que ser luz naquele lugar. Ele tem que ser o caráter de Cristo na vida dele, ser aquela pessoa. Nunca adianta ser luz no meio de mais luz, tem que ser luz no meio das trevas mesmo, cara. Então que Deus acorde a igreja para isso, para que os nossos artistas sejam livres desse jugo para de fato serem apóstolos, né? Sim, os engenheiros fazem só projetos de igrejas, os arquitetos constroem só templos, né? Os médicos só operam pastores. Então, assim, por que é que a gente acha que um músico só pode tocar no culto? Agora, existem lugares e lugares. Os advogados, por exemplo, eu tenho um apreço muito grande pelos advogados. Quase fiz direito. Quando eu fui fazer
faculdade, eu pensei em fazer direito, acabei fazendo um curso de letras, que era a minha maior paixão. Mas, Calvino teve formação jurídica, Lutero estava estudando direito quando ele se sentiu chamado, e tem muitos homens de Deus no passado que têm uma sabedoria de jurídica. No entanto, eu tenho certeza que muitos advogados, no dia a dia do seu trabalho, ao exercer a sua profissão, devem dizer o seguinte: esse caso eu não pego, isso aí não dá para mim. Isso aí, tá certo, eu não faço. Isso aí, correto. Então, eu acho que o músico é a mesma coisa, ele pode... Por que o músico cristão só pode tocar na igreja e numa orquestra sinfônica? Não, porque na orquestra é só música instrumental. A música ela não é santificada porque ela é instrumental, porque ela tem a letra. A música é santificada se ela não é contra os valores do reino de Deus. É que nem, por exemplo, cara, durante muito tempo nós satanizamos a política, né? E deixamos na mão dos piores homens a política. Infelizmente, eu digo com todo o peso do meu coração, com todo respeito aqui, eu tento não ser ofensivo com ninguém, e eu me envergonho um pouco da chamada bancada evangélica hoje, infelizmente. Eu me envergonho muito. Mas assim, que bom que Deus levante políticos cristãos genuínos, cara, que sejam cristãos, que de fato vivem o evangelho. Eu penso assim, cara, a arte tem que ser arte. E a arte revela um criador que criou tudo com muita arte e beleza. E no tempo de tanta dor que estamos vivendo, se a gente ficar com medo da arte, fica mais cinza a vida ainda. Então que Deus levante pessoas como Marcinho, como você, cara, que tem essa comunicação com a arte, que podem usar várias linguagens, e sejamos apóstolos dessa forma, né, meu irmão? Sim, sim. Você falou da política, que é outro tema nublado, tabu. Dag Hammarskjöld foi o... Que é isso, rapaz? Se eu falar isso 2 vezes, eu falo línguas estranhas, mano. Eu acho que ele era sueco ou finlandês, uma coisa assim. Ele foi o secretário-geral das Nações Unidas e era evangélico luterano, evangélico mesmo. Abraham Kuyper foi do parlamento holandês e era um cristão reformado. O presidente... William Wilberforce, que lutou pela libertação dos escravos na Inglaterra, um anglicano, né, cara? Claro. O presidente Carter, Jimmy Carter, era diácono da Igreja Batista e professor da escola dominical. Presidente da República, domingo, ele tirava o paletó e dava aula na escola dominical da Igreja Batista, na qual ele sempre serviu. Então, a gente precisa recuperar isso. Infelizmente, querido Silfarne, essa discussão, para você e para mim, ela já é antiga e ela já está resolvida, mas para muita gente é uma discussão nova. A gente ser sal dentro do saleiro, ser luz dentro da casa é fácil. A gente tem que ser sal fora do saleiro, tem que ser luz nas trevas, né? Então é isso mesmo. Eu tenho procurado influenciar músicos, eu tenho tocado com artistas não cristãos. Eu fiz um show lá no Teatro Municipal de Niterói, 2 temporadas, e na primeira temporada eu tinha o baixista do Ivan Lins, que é meu amigo até hoje, Nema Antunes. O baterista é o Pantico Rocha, também um amigo querido, baterista do Lenine, da Maria Bethânia, e eles só souberam que eu era cristão no ensaio, quando eles foram ver que no meio das músicas tinham todas as músicas minhas, todas as músicas cristãs, mas nem todas as músicas eram cânticos. É de coração, que eu vou tocar daqui a pouco, é cântico. E eu toquei lá. Por que eu não posso fazer um show de música e no meio expressar minha fé? Os artistas das religiões afro fazem isso, por que o cristão não pode fazer isso? Correto. Então foi... Eu acho que às vezes falta qualidade, esse que é o problema, né? Se é música de qualidade, vai ouvir, cara. Eu acho que sim. Você sabe por quê? Porque a Adélia Prado, grande poetisa, ela diz o seguinte, que arte é estética, a arte é forma. Isso. Quando a forma é boa, você nem presta muita atenção no conteúdo. Agora, se a forma for ruim, o conteúdo pode ser maravilhoso. Eu duvido que você vai numa loja de perfumes e a embalagem for uma porcaria, você não vai comprar o perfume. Mas se a embalagem for boa, você corre o risco de comprar, chegar em casa e se arrepender porque o conteúdo era ruim. Para você ver a importância e a potência, a força da forma, da estética. Né? Com certeza. É isso aí. Amém. Nosso apostolado musical, ele precisa considerar esses conteúdos teológicos, essas verdades aí. Né? Amém, meu irmão, amém. Você falou que cantar o quê para nós aí? Cara, vou cantar... Bom, a gente já cantou músicas que não são tão, assim, culticas, né? Litúrgicas. Litúrgicas. É de coração, todo mundo canta aí. Essa é linda demais. Como descrever
como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor De coração, Senhor. de coração. Mesmo assim, Senhor, Recebe, Senhor. recebe meu louvor de coração. Aleluia, cara, aleluia, glória a Deus. De coração, de coração, de coração. Fico pensando que eu não estava lá, mas é muito pouco provável que tenha havido a boa afinação, a harmonia, quando Paulo e Silas cantavam depois de um dia de trabalho, de chibatada de chicote, com as costas Sim, dilaceradas pelo chibatada de chicote, com a carne exposta, preso a um tronco, no cálice inferior. Não sei se houve muita afinação, mas foi de coração, né? E é assim que eles acontece. cantaram salmos, né? Eles cantaram Salmodiaram, salmos. isso aí. Eu não sei. Outros, eu fico. Uma ótima pergunta. Que salmos Paulo e Silas cantaram Poxa, na cara, eu prisão? fico pensando. Que hino os discípulos e o Senhor cantaram Antes da depois de Getsemane. cear. Vamos perguntar, Tendo cantado um hino, foram para o Monte das Oliveiras, né? vamos perguntar a respeito na eternidade. Vamos perguntar, né? Vão, Vamos junto aí você lá, na, falou? A gente vai junto na lá e hora pergunta da, a eles. na hora da sobremesa das bodas de cordeiro. Amém. Na hora do cafezinho, Solange Mar, na hora do cafezinho depois da ceia, a gente. um beijo aí para Solange Márcia, minha amiga há mais de 30 anos, Glória a querida Deus. Solange. Glória a Deus. Meu amigo, Bom ter antes, você aqui. antes de encerrarmos aqui, eu quero dar um comunicado legal para os irmãos aqui. Bem, estou pegando material com o Gerson, vou mandar pelo correio para mim, e semana que vem, a partir de segunda-feira, de segunda a sexta, eu vou estar sorteando aqui para as pessoas que entrarem na live. Cada dia ele vai mandar qual CD vai mandar para a gente, Sérgio? Eu vou pegar agora Gerson. o CD para mostrar. CD e o Isso livro é o aí. CD novo. É o disco novo, chama-se Os Quatro Amores. Isso. Os Quatro Amores é um álbum inspirado. Robson Jacinto, querido amigo, teólogo, amigo querido lá da IBAB. Abraço, Jacinto, da Fraternidade Teológica Latino-Americana também. É onde tem um cafezinho? Grande Jacinto. É nessa que tá o cafezinho? Não? Sim, é esse que tem Hoje o também, cafezinho. hoje, não é isso? Não, hoje está no Quero Aprender a Orar. Ah, certo, perdão. O cafezinho está tá nesse aí. álbum. O cafezinho já que encerrar com Tem- ele depois, é lindo. Que tem a Amanda Rodrigues cantando comigo, mas é um álbum especial porque eu chamei o Marcos Almeida, que é um excelente compositor e grande artista, o Salomão do Reggae, o Leonardo Gonçalves, esse virtuoso cantor brasileiro, mais do que cristão brasileiro, né? Aplaudido e reconhecido por gente como Ed Mota e outros artistas. E todos esses amigos cantaram aqui nesse álbum, né? Então a gente vai sortear alguns. Fala aí, querido, você que manda aí. Né? Só a prateleira de cima. Não, então tem esse aí, você fala do livro também, só, não foi isso? O CD e o livro, vai ser um kit Vou aí. fazer o né? seguinte, eu vou começar a sortear a partir de segunda-feira, já precisa com água na boca, tá bom? Você vai mandar para bom, cá, tá aí bom. eu segunda-feira, de segunda a sexta, eu vou pegar com o Gerson aí 10 kits desse, com o livro e o CD, né? E aí de segunda a sexta, a gente legal. vai todo dia sortear um livro para pessoa, o CD para outra. E vai durante 2 semanas, estou sorteando teu material aqui, tá bom? Que Isso é um lance bacana, legal. que honra. Vai ser um prazer para Muito nós obrigado. abençoar o povo, meu irmão. Muito obrigado. Eu quero obrigado. Espero ter contribuído. Não, demais, você sempre contribui, cara, demais. Eu quero mandar um beijo para Cinha. Obrigado, Cinha, por você dar nosso seu maridão para nós nesse tempo aí. Tá bom, beijo também. ela retribui também. Beijo pro teu filho, esqueci dele agora, perdão, o Bernardo, mais velho, isso, e e o Pablo. Pablo. O Bernardo, que é o artista já que está cantando já, que a gente ia ter ele aqui, né? Em abril, Deus não permitiu, Bernardo mas. tocando piano, e o Pablo toca violoncelo. Tá Pô, estudando que é isso, violoncelo. cara, que é Os isso. dois são bonitos como a mãe e artísticos
como pai, né? Você, Ou você, vice-versa, você, tanto faz. você é artista bonito, fala sério, cara. E assim também é Não, artista. que Né? isso, que É isso. assim, e Não. assim também é artista, aquela câmera dela que ela faz que ela Sim, canta. ela, Além de cantar muito, né? Que assim canta ela é muito, excelente é disso. fotógrafa, é Aí canta verdade, é também. verdade. Agora, Aham. eu quero, irmão, que todos nós possamos guardar isso no coração, da nossa missão apostólica. A gente quer, Sim, foi muito bom. a gente quer orar no final e orar mais uma vez pelos enfermos, orar pelos galera da área de saúde, estão sendo muito afetados. Sim, pelos Ó, enlutados, em né? Pelos lutar, enlutados, quantas mortes? Nós chegamos a pelos, oficialmente quase 10 mil mortes, mas tem mais do que isso, infelizmente, né, cara? Hoje, sim, mais de sim, 700. Perdão, pode mais de falar. 700. Eu não vi os números de Foram hoje. 750 mortes oficialmente hoje. Misericórdia. Então Cara, tá em uma espiral ascendente, né? me Misericórdia. perdoe os que defendem, mas não tem como, na hora dessa, a gente ter uma liderança tão difusa como essa que está vivendo aí, cara. Vamos orar para que Deus Sim, traga sim. sabedoria ao Planalto, sabedoria a esses homens, para que eles mudem o seu coração e É muito chorem pelo triste. nosso povo, né, meu irmão? Chorem pelo nosso povo. Sim, E sim. queremos orar por isso, orar por Deus, dê graça a esses irmãos, tá? E orar para Paulo que. diz para a gente orar por aqueles que estão em posição de autoridade, não é? É verdade. Amém. Orar sempre, né? Quero também a gente manifestar nosso coração quando o Gerson vai orar por nós, depois que o Abusão falar um pouquinho mais dele, vai orar por nós e cantar o cafezinho no final. Que o cafezinho Tá é isso bom. o nosso desejo, essa é a nossa esperança, né? De voltarmos a nos Sim. encontrar. Enquanto essa esperança se cumpre, que seja um tempo de aprendizado. Que a igreja relembre que ela é apostólica, que ela precisa lançar fundamentos, e que esse apostolado não pode Sim. estar preso à questão litúrgica, nem eclesiástica, ela é apostólica lá fora, fora das estruturas das quatro paredes, sendo Ela é referência onde enviada ela para estiver. fora. Amém. É eclésia, né? Chamada para fora, né? Amém. E outra coisa, é que chamada para justiça e juízo para a cidade. A igreja, ela está para a cidade, né? Ela serve a cidade, Sim. e não se serve A da igreja, cidade. a igreja é uma comunidade dentro da comunidade. Eu estou Amém. gravando e a gente vai terminar aqui no meu home studio a gravar algumas coisas de percussão e tal. Eu estou gravando algumas canções, vai ser um EP sobre esperança para esse tempo aí. Alguns Amém, cara. lamentos também, né? Porque outra coisa perdida é a capacidade de lamentar biblicamente, né? É isso aí, isso aí. Então tem um shotzinho que é essa música nordestina. Então, só um trechinho aqui em primeira mão. Por Um favor. dia mais, um dia mais, um dia menos. A gente vai voltar, a gente vai se ver. Um dia mais, um dia menos. Não sabe a sombra do IP. E há de ser um mundo novo. Ou não, ou não. Um coração mais generoso. Ou não, ou não, ou não, ou não, ou não. Depende de quê? Ou não, ou não. Responda você. Um dia mais, um dia menos. A bola vai rolar e a gente vai torcer. Um dia mais, um dia menos. Pro meu jardim reverdecer. Antevejo paz na terra. Glória a Deus. Ou não. Nunca mais falar de guerra. Ou não, ou não, ou não, depende de quê, ou não, ou não, responda você. Que isso, cara. Todo mundo tem que ouvir essa música, cara. Sem Eu tocar. faço uma brincadeira. Eu faço uma brincadeira com o ou não da moçada, né? Ah, rapaz, amanhã Não. vai fazer um dia de Ou sol. não, Ou não. isso aí. Depende de Depende, quê? né? Depende disso aí. Do que a gente vai aprender com isso aí, né, cara? Que bom, que música linda, cara. É. Tinha que tocar no Jornal Nacional, tinha que tocar na Hora Nobre, a Globo tinha que tocar isso aí, a Band tinha que tocar Puxa isso aí, vida. cara, sério. Então, meu Tamo irmão, junto. assim, muito obrigado por esse tempo. Ora por nós, ora por essas Tá questões bom. todas. Na última vez que nos falamos, nós citamos aqui um diácono nosso, Evanildo, estava muito mal no CTI. Já saiu do hospital, Puxa graças a vida. Deus está em casa, foi recuperado. Graças a Deus. Mas em contrapartida, outras dores de perdas também. E eu estou Sim, muito, com sim. o coração muito pesaroso em ver a quantidade de mortes e
família sofrendo, é o tipo de sepultamento sendo muito cruel, sem despedida, sem luto. Então, Tem assim, uma, que... tem uma canção, não vai dar para falar porque a letra é mais difícil, desse projeto também, que eu digo assim, só um trechinho. Quem são esses carregando os mortos, que se espalham e se multiplicam? Quem são esses carregando os corpos, cujos dramas muitos não se explicam? Quem são esses muitos solitários? Quem são esses aguardando a própria morte? Quem são esses tantos homens vários? São ninguém, são ninguém. E aí, daqui 2 semanas vai estar pronto. E aí, cara, ouvindo essa música... Quem são esses? Eu tô com medo desse papo que a gente tá rolando, tá bom, mas eu não quero prender vocês, tem que voltar pro estúdio aí. Aí, cara, desculpa a honestidade mais uma vez, mas se eu ouvir os mortos sendo carregados, ver a nossa secretária de Cultura tratar isso, lembrando músicos dos anos 70 e tratando, vocês estão muito mórbidos, falando para os repórteres. Que pena, essa insensibilidade tem que ser curada no nosso país, cara. Depende de quê, o que tu falou. Nosso Senhor, ele foi chamado por Isaías, no capítulo 53 do seu livro, de homem de dores, que sabia o que era sofrer. Segundo, ao caminhar aqui, esse homem de dores, ele chorou diante da morte. Ele chorou. Ele ia ressuscitar Lázaro, mas ele ficou tão tocado pela dor das suas irmãs que ele chorou. Isso aí. Se sou eu, cabeça de bague como eu sou, eu falo, não, para com isso, ó, quer ver, ó, Lázaro, sai aí, vamos recomeçar o churrasco. Não, ele chorou. Chorou diante de Jerusalém, né, cara? Chorou. E ele... Da cidade santa. Sim, o coração compassivo de Jesus, né? Acho que a gente está precisando dizer, Senhor, molha os meus olhos, me dá o dom de lágrimas. Dá o dom de lágrimas. Isso mesmo, Shaila. Isso mesmo. Minha amiga Shaila Kerr, filha do Guilherme Kerr, está nos acompanhando cara, aqui. Beijo, Shaila. Eu estava te falando, cara, na semana passada, quando orávamos pelo Evanildo, e a minha sogra, testei isso aqui até aqui em casa hoje, e ela, uma pessoa muito simples, né, sem muita cultura, ela dizia assim, a gente tem que orar com lágrimas. E acho que esse é o momento, cara. Eu tive uma live semana passada com o Paulo Júnior aqui, o Paulo Borges. Meu irmão, a gente só chorou, mais chorou do que falou, porque não tem como viver esse momento, Gerson, sem essa sensibilidade. Não estou falando de emocionalismo barato, não. Estou falando de sentir a dor, lamentar a dor do povo. Então, da humanidade cristã, né? Quanto mais espiritual, mais humano, mais parecido com o homem perfeito. Porque espiritualidade, eu digo sempre que espírito é essência. A essência desse celular é ser celular. A essência dessa caneta é ser caneta. O nosso amigo lá, que eu discordo dele completamente, que é o Jean Paul Sartre, dizia que a existência precede a essência, dando a entender que nós não temos essência nenhuma. Mas nós temos uma essência, sim, cara. A nossa essência é ser humano. Não adianta nascer na espécie humana se não for humano. O que mais nos humaniza... Nós somos seres espirituais que têm um corpo. Isso, cara. E a nossa espiritualidade, Gerson, está na nossa humanidade. Então, tem tanta gente querendo virar Deus, Deus quis virar a gente, porque Deus ama a gente, cara. Então, assim, se a gente quer ser espiritual, não sentindo a dor do povo, então eu estou muito, assim, embasbacado de perceber a quantidade de líderes que estão entrando nessa guerra de disputa política, onde tinha que estar chorando pelo povo. Então, meu irmão, eu não quero te prender mais, não, você tem compromisso. Ora por nós. Tá bom, ora por essas questões. Depois eu posso explorar você, pedir para encerrar com um cafezinho, pode ser depois? Você pode tudo. Você é meu amigo, rapaz. E amigos que são mais chegados do que irmãos. Se fosse meu irmão, eu ia falar para ele algumas coisas que ele não ia gostar de ouvir. Mas para você, eu só falo o que está no meu... Não, brincadeira. Fabinho, meu irmão, manda um beijo para você aí. Antes de você cantar e orar encerrando, um beijo a todos. Um beijo à minha irmã Tica de Fortaleza, meu irmão Fábio. Amanhã tem a live 18 horas com a pastora Deise da Rede Mulheres. Domingo às 10 da manhã o culto de celebração online pelo YouTube. Por favor, meu irmão, ore por nós. Se quiser encerrar com um cafezinho, ou tanto faz, você canta e ora e canta. Tá bom. Tá contigo. A bênção apostólica está contigo, então, tá contigo o púlpito aí. Obrigado. Você vê, a gente está falando de ministério apostolado, de uma igreja apostólica, uma igreja que não acredita que nós temos essa conotação apostólica, não pode dar a bênção apostólica. Não pode? Como é que pode, né? Brincadeira. Sim, a gente ama, deixa só para os apóstolos. Sim, a Senha ama muito você, assim, de verdade. Sim. Você não tem noção de como você é amada, né? Estamos dando um beijo, não tem noção de como você é amada nessa igreja aqui, viu, sim?
O teu Que ministério está junto legal. ao teu marido, a gente sabe muito bem disso. Um beijo, minha irmã Viu aí, Silvia, em dona Cíntia? Fortaleza também. Por favor, meu irmão. Bacana. Eu queria orar, então, por três grupos de pessoas, pelos enlutados, por aqueles que estão perdendo seus entes queridos, né? Como diz uma canção do Sérgio Pimenta, que já está com o Senhor, só quem sofreu pode avaliar, pode avaliar. Amém. E aqui na nossa comunidade nós temos uma querida que perdeu seu esposo, 41 anos, não tinha nenhuma comorbidade, não tinha nenhum desses problemas de saúde pregressos, e teve 3 paradas cardíacas e faleceu, né? Um outro amigo querido, Gesiel Liache, foi da Banda Rara, lembra da Banda Rara? Lembro. Então, baixista. Ele não teve o diagnóstico de Covid, mas tem uma complicação aí, tem muitos mistérios aí, né? Tem muita Mas a gente. família, a Helena, a esposa, os filhos estão sofrendo muito. Então, orar pelos enlutados, orar pelos profissionais de saúde, né, que são verdadeiros heróis, médicos, enfermeiros, serventes, essa turma toda está na linha de frente. Amém. Tem gente da nossa comunidade aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo a coisa está complicada. Aí no Rio também, Rio, São Paulo, depois Manaus, depois Fortaleza. A minha Fortaleza está sofrendo muito também em Fortaleza. Muito, 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 muito. Em terceiro lugar, orar pelos empregadores e pelos empregados, não é? Isso. Porque além dessa terrível da enfermidade, da pandemia, do Covid, tem também a questão da perda de trabalho, que é no nosso país. Você vê, metade do país praticamente está pedindo ajuda de R$600. Isso é um absurdo num país tão rico como o nosso país. Que tristeza. É muito triste, R$600, não é? E orar, eu acho que eu falei 3, mas são 4. Orar pelas autoridades municipais, estaduais, o governo federal. Eles precisam de lucidez, eles precisam de um banho de lucidez para acordar para tudo isso. Amém, essa é a minha oração nessa hora. Vamos orar. Para quem entrou aí, que me segue, esse é o pastor Silfarne, pastor de origem wesleyana, pastor da comunidade evangélica de Mesquita, igreja linda, igreja relevante, bíblica, contemporânea. Eu quero dizer que você é um exemplo e fonte de alento para mim, Silfarne. Deus te abençoe muito. Nossos amigos em comum, JR, Antônio Carlos Costa, Paulo Borges, Barreto, Paulo Borges, tantos outros homens de Deus aí. Vamos orar então e terminar essa noite. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, amigo, por favor. Pai, nós queremos te pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, da nossa humanidade caída. Tenha misericórdia desse mundo. Especialmente tenha misericórdia, Senhor, do quadrilátero da vulnerabilidade. O pobre, a viúva, o estrangeiro, Senhor, o órfão. Tenha misericórdia desses milhões, Senhor, que não têm o que comer, que não estão podendo trabalhar e que estão absolutamente apavorados com essa pandemia. Tenha misericórdia, Senhor. E mais do que isso, ao orar assim, eu não quero dar para o Senhor informações que o Senhor já sabe. Eu quero me colocar e tenho me colocado com a minha comunidade e com o corpo de Cristo à disposição do Senhor para fazermos, para sermos as tuas mãos e os teus braços para essa gente toda tão sofrida, por quem Deus quis morrer em Cristo Jesus de forma substitutiva, expiatória e salvífica. Fica conosco, Pai. Cuida dos que foram citados aqui, dos enlutados, que eles recebam o consolo do Espírito Santo. Cuida, Senhor, dos empregadores e dos empregados, dá perseverança, dá paz, dá ânimo, Senhor. Cuida dos profissionais de saúde, Senhor. Sim. Muitos deles estão deprimidos, estão debaixo de grande pressão emocional. E cuida também, Senhor, das autoridades, dos governantes do nosso país. Sim. Deus, tem misericórdia do nosso país. Sim. Municipais, estaduais, federais, eles precisam de um banho de lucidez e de um toque do Teu Espírito que abra os seus olhos para enxergar a realidade. Eu quero te agradecer pela vida do Silfarne, teu servo, pregador da Bíblia, pastor, ministro de Cristo, e pela sua comunidade tão bacana, tão relevante aí no Rio de Janeiro. Fica conosco, Pai. Dá-nos da tua paz e da tua graça em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, meu amado, pela oportunidade de Estou antecipando aqui em primeira mão canções que vão entrar nesse disco sobre esperança. Romanos 12:12.
Depois, você que está conosco aí, generosamente, não é, Silfar, nesse tempo todo? Abra sua Bíblia lá em Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem, perseverem na oração, perseverem, perseverem na oração. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram, mas perseverem, perseverem na comunhão, perseverem, perseverem na comunhão. Um beijo santo para você, meu irmão. Te abençoe. Para sua comunidade. Amém. Te abençoe também. Alegrem-se com os que se alegram e chorem. E chorem com os que choram, mas perseverem, perseverem na comunhão, perseverem, perseverem na comunhão. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Essa é a palavra apostólica, a palavra de Amém. Paulo para nós. Amém. Palavra bíblica, Amém. palavra do Eterno. Glória a Alegrem-se Deus. na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que chorem. Perseverem na comunhão dos santos. O amor Aleluia. de Deus o Pai, a graça de Jesus e as doces e perfeitas e eternas consolações de Deus e Espírito Santo sejam com aqueles que amam e aguardam a vinda do nosso Senhor. A gente vai ter que ter uma depois só por causa do cafezinho. Estava esperando a próxima live nossa. Já Tá fica... bom, Não, tá fica, bom, já fica amarrado o cafezinho para outra depois, né? Tá bom, porque ficou meio tarde para tomar café, senão eu não durmo. Cara, te amo. Um beijo a todos. Tá bom. Minha família Obrigado, de Jorge. Fortaleza. Beijo a Meu todos amigo vocês. também, Jorge Pinheiro, todo mundo que participou, Shayla, lá da Flórida, dos Estados Ih, Unidos. que legal, que Deus legal. seja com vocês. Beijo a todos. Super beijo, Amamos Luciano. vocês. Amo demais essa família. Fiquem na paz, queridos. Amém, querido. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.